inteligência artificial. E isso traz problemas, todas sabemos. E de onde vêm esses vieses? Ele vem dessa situação. Quando a gente fala de agentes, a situação realmente se multiplica. E por que eu falo que a situação ela se complica e os problemas se multiplicam? O que são agentes de IA? Agentes de IA são modelos de linguagem, a grosso modo, encadeados um no outro. Ou seja, agentes de IA que começam não só a responder com texto, mas tem também algumas ferramentas. Tem a ferramenta de buscar na internet, tem a ferramenta de puxar uma calculadora e ferramentas muito mais complexas. Mas eles ainda estão operando através de linguagem. E se eles ainda estão operando através de linguagem, o problema que tem em lidar com um modelo vai se multiplicar quando a gente lidar com vários encadeados em aberto. Como que a gente avalia? Porque, como a gente falou lá no início da palestra, esses sistemas, eles chegaram para ficar. Eles estão nas empresas, eles estão movimentando o mercado. Muitas empresas estão se direcionando para isso. Seja com produtos feitos com IA, seja com pessoas utilizando a IA para se obrigações, alguns direitos e alguns deveres. O princípio aqui dessa norma é trazer um pouco do conceito do que é um dado pessoal. Então, ela pode ser aplicada aqui quando envolve dados de pessoas identificadas, que são informações como meu CPF, meu nome completo, meu passaporte, e dados pessoais de pessoas identificáveis, que são informações por meio de alguma associação que eu posso chegar naquela pessoa física. Então, por exemplo, uma tatuagem pode ser um dado pessoal identificável. Nessa agenda regulatória, ela traz ali quais são os principais temas que vão ser discutidos ao longo do tempo. Então, isso é até para trazer segurança jurídica, tanto para os agentes de tratamento, para a gente ir se preparando e tal, e para a própria sociedade. E no biênio atual... que a Babi e a Dani falaram, poxa, eu já sei quais dados eu não posso acessar do cliente, eu já sei quais assuntos eu não posso falar, eu já sei quais direitos eu tenho que respeitar ali do indivíduo, de cada indivíduo. Mas como eu garanto que os modelos generativos vão seguir todos esses princípios, sabe? A gente não garante, né? Mas a gente tenta mitigar ao máximo que essas informações ali sejam compartilhadas pelos agentes. Já que um monte de gente não deve nem conhecer, antes do Google aqui tudo, que foi a era do chatbot. Teve um monte de empresa que entrou aqui, chegou e falou, putz, o chatbot me responde e agenda meu exame, é rápido, e aquele eu não tô te entendendo, eu não sei o quê. Aí você fala, eu não quero mais falar com chatbot. E aí vem um marco aqui, a mudança de comportamento, que é o que a gente vem buscando com essas novas experiências, com essas tomadas de decisão, que são os agentes conversacionais. Não é responder, agenda seu exame, sim ou não. Aperte 1 para colocar o seu cartão e não é isso. É conversar, é entender, é aprender o contexto, é consultar, é informar, é assessorar. Então, ter todo o aspecto ali, onde você dá uma maior experiência, onde você vive um maior contexto ali. Então, a gente tem essa mudança, né? Um chatbot que processa perguntas para um agente que interpreta a intenção, considera o contexto, utiliza ferramentas e conduz até o objetivo a ser alcançado. Com tudo isso que todo mundo já falou aqui durante a noite, de sim, vai alucinar, sim, vai ter infiltrações aqui, vai ter vários cenários, mas a gente precisa definir o objetivo, planejar o que ele vai fazer e começar a executar. Então, qual problema ele vai resolver? É uma dor? Quem são os usuários? Qual o resultado esperado com esse agente? Porque construir agente só por construir também está caro. Então, é você ir buscando os propósitos ali. Planejar a conversa. Como ele vai conversar? Porque se você criar aquele textão também que o GPT manda lá, que coloca um monte de bullets e vai criando aquele textão gigantesco e o cliente vai dando scroll assim e não entende nada mais do que o agente está falando. Putz, então vamos planejar como ele vai responder. Primeiro ele vai consultar, aqui se ele vê esse tipo de pergunta ele vai informar e vai dando o contexto correto, vai dando um filtro mais desejado ali. E aí um ponto muito importante que vocês já trouxeram também nas perguntas, que é o ponto do
prepare o conhecimento. Você tem que ensinar o seu agente sobre o que você quer falar. Então, utilize de conteúdos, utilize do conhecimento, as FAQs, os documentos. Quando eu vou falar em investimentos, eu tenho todo um CVM a ser estudado. Quando eu vou falar em seguros, eu tenho toda uma produtação aqui, um viés de seguro de que eu posso oferecer ou não posso oferecer, quais são as regras, o que tem que acontecer. E o agente tem que ter aquele conhecimento. Se ele for genérico e não tiver uma base que dê muito input para ele vai responder o que ele quiser. Ele pode alucinar? Pode. Ninguém ensinou nada para ele vai responder o que está rodando ali no modelo e o que ele tem de embasamento. Então, preparar o conhecimento é a forma mais rica aqui da gente engajar muito o nosso agente. Escolha a tecnologia. Então, qual é o modelo que você vai usar de todos esses 5 pontos que eu falei, dos 4 pontos que eu falei? A gente já está chamando de família 4, família 5, para vocês terem uma noção. Então, mantenha os dados atualizados, utilize o modelo. Nem tudo em um agente se resolve com LLM. Porque um LLM do LLM do LLM vai alucinar e vai juntar. Então, práticas antigas ainda são funcionais. Utilize os dados, utilize bases transacionais, utilize APIs, utilize aqui de modelo de intenção, tá bom? Construa uma boa plataforma. E aí veio construir o agente. Tem a direção, organização. Ele tem que ter contexto. Ele tem que seguir um padrão. Porque se um agente vai para um lado, o outro vai para o outro, chegar no final, eles não se juntam, eles não se conversam e a gente vai ter um monte de chatbot espalhado como seu produto. Então as coisas têm que ter um template, um racional, uma governança, tudo que eu vou proteger, tudo que eu vou direcionar. Então organize muito bem, conecte as bases, configure integrações e ações, que é essa parte dos protocolos aqui. Então tudo isso é muito importante. As apresentações aqui do dia, teste e valide, garante uma boa experiência. Então metrifique, acompanhe, corretude, completude, objetividade, tom de voz, proteção, tudo tem que ser monitorado. E publique e monitore. Então, foi para a mão do cliente, você publica, você monitora, e aí cliente interno ou externo, tem gente que falou aqui também construção de agentes para dentro das aplicações. Então, monitora muito bem isso, monitore as conversas, aprenda com os dados, está respondendo errado e deveria estar indo para um outro caminho aqui, então vamos lá ajustar, evoluir o agente com aquilo que, nossa, o cliente fez uma pergunta que eu nunca imaginei, não tinha testado no meu dataset aqui de teste de monitoramento. Aprende com aquilo, falar, o cliente vai fazer esse tipo de pergunta, então vamos voltar e criar esse contexto para dentro do agente? Então é uma evolução contínua, assim, não é um produto que você cria, pronto, coloca no ar e ele vai mudando. E aí surge um novo modelo que fala, ele pode fazer isso muito mais rápido e trazer muito mais acurácia. Então vamos mudar o modelo? Então você vai sempre aprendendo, tá bom? Eu dei toda a estratégia para o agente, eu dei um contexto, não deixei ele vago fazendo a adivinhação dele. O contexto para a gente gera custo, gera muito token, gera ruído, porque aí ele vai alucinar. Você não me perguntou, formato Alice, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, você vai me deixando lá e eu vou alucinando, vou indo para o caminho que eu imaginar que eu tenho que ir. Porque você não me deu a direção. Então, use o que é necessário para a decisão e não deixe o contexto muito amplo. Então, preparar o conhecimento é também você filtrar o conteúdo, o conhecimento que você vai direcionar ao seu agente. Não é tornar ele determinístico para ser um bot, do tipo, se eu perguntar seguro, você responda isso. Se eu perguntar isso, responda aquilo. Não é esse contexto. Mas reduz o escopo dele para ele não ter essa adivinhação. Então, passe todos os documentos sobre seguros para o agente e recupere somente os trechos relacionados à pergunta do usuário. Então, se ele perguntou de seguro de vida, não tem por que eu explicar em todo o contexto de todos os tipos de seguros para um agente, por exemplo. Ferramentas de conexão, que estrutura muito bem a memória, porque senão a memória também fica muito ampla e aí ele vai se perdendo quando ele precisar resgatar. Priorize qualidade da instrução, volume de texto, recupere a informação de forma inteligente. Hoje, skills, MCPs e direcionais, que você dá muito mais intenção ali para o agente. Você tem um SDK, você trabalha com os reasonings para ele processar de forma correta.
knowledge bases bem enriquecidas com formato de produto e executa aquela ação. Ele cria uma conexão, ele passa a conhecer, ele cria uma personalização e uma individualização. Com a memória ele passa a te conhecer, ele sabe quais produtos você tem, ele vai criando toda essa conexão e vai te servindo. Até aquela hora que você fica dependente, assim, eu tenho hora que, tipo, eu pergunto pro Google e vou validar no meu GPT, porque ele já me conhece, minha memória tá grande ali, vai que ele tem uma dica sobre a minha vida, tá bom? Então, aí, fechando aqui sobre os pilares,